Olá, pessoal! Hoje eu vou estar apresentando, junto com os meus colegas, o trabalho da disciplina História e Filosofia da Ciência, do professor José Otávio Baldinato. Os autores desse trabalho são eu mesmo, Victor Lucas Santos Granado, Larissa Fernandes, Júlia Poncho e Leandro Nassar, ok? Pois bem, este trabalho falará um pouco sobre Fritz Haber e a produção de amônia, bem como os aspectos históricos, contextualização, o processo de Haber-Bosch e uma aplicabilidade para o ensino médio. O Brasil do século XVIII foi marcado pelo ciclo do ouro, período de grande crescimento econômico, e pela Inconfidência Mineira, um movimento separatista que buscava a independência da região, mas acabou sendo reprimido pelas autoridades coloniais portuguesas. Já na Europa, no mesmo século, foi marcada por um período de profundas mudanças culturais, políticas e econômicas, pois passava pelo Iluminismo, e também pela Revolução Industrial, levando a uma maior urbanização e industrialização. Houve importantes contribuições para a síntese de amônia, incluindo a descoberta do nitrogênio em 1772 por Daniel Rutherford, que o isolou a partir do ar. Em seguida, a descoberta da amônia em 77 pelo sueco Carl, que descobriu a amônia durante seus experimentos com urina. Posteriormente, a descoberta do hidrogênio em 66 por Henry, que descobriu que o hidrogênio provou que a água era composta por hidrogênio e oxigênio. Houve um crescente desenvolvimento na teoria do flogístico, que influenciou os primeiros experimentos para a síntese de amônia, assim como os experimentos de Priestley, o britânico Joseph Priestley, que realizou experimentos para sintetizar a amônia a partir de nitrogênio e hidrogênio em 74, mas seus resultados foram inconclusivos. Essas foram as principais contribuições da síntese da amônia no século XVIII. Em 1756, Joseph Black, também conhecido por seu trabalho sobre o ar fixo, que é o nome que se dava ao dióxido de carbono na época, Black fez suas descobertas. Ele mostrou que o ar fixo não era apenas uma substância presente no ar, mas também poderia ser produzido a partir de outras substâncias, como carbonatos, ácido clorídrico e metais em decomposição. Essa descoberta foi extremamente importante para a compreensão da natureza do dióxido de carbono, mostrando-se bastante promissor para os estudos seguintes da síntese de amônia. O Brasil do século XIX foi marcado pela independência e a Europa pela Segunda Revolução Industrial. O processo da síntese de amônia foi na produção de fertilizantes e outros compostos químicos. As primeiras tentativas de síntese foi dada em 1800 pelo Humphrey Davy, pela corrente elétrica e mistura de nitrogênio e hidrogênio. Em seguida, pelo Frederick Wöhler, em 1828, com aquecimento de cianato de amônio produzindo ureia. Posteriormente, em 1851, a tentativa da reação de cianeto de mercúrio com água e ácido sulfúrico, sem sucesso na produção de amônia, pelo Justus von Liebig. Com o avanço da termodinâmica e da catálise, William Hansen e Sidney Young, em 1884, fizeram a decomposição da amônia sobre filamento de ferro, mas ainda não conseguiram explicar a separação de hidrogênio e nitrogênio, ainda com resultados inconclusivos. Ainda durante o século XIX, a escassez de salitre e nitrato de sódio como fonte de nitrogênio e a produção de fertilizantes e pólvora estavam com previsões de escassez. Por isso, diversos cientistas migraram para pesquisas de fixação do nitrogênio, assim como William Crookes e Fritz Haber, em 1898. No século XX, o Brasil era fomentado pela Era Vargas e a Europa já se concentrava na Primeira Guerra Mundial. William Crookes, citado anteriormente, contribuiu para o desenvolvimento da fixação do nitrogênio, trabalhando em colaboração com Fritz Haber, investigando diferentes reações químicas para transformar nitrogênio gasoso em compostos nitrogenados, utilizáveis pelas plantas. Suas pesquisas foram fundamentais para o desenvolvimento posterior do processo Haber-Bosch, que é utilizado em larga escala atualmente na produção de fertilizantes, assim como produção de fertilizantes e outros compostos químicos. O processo Haber-Bosch, desenvolvido em 1908 por Fritz Haber e Carl Bosch, processo para produzir amônia em larga escala a partir de nitrogênio e hidrogênio, envolvendo altas pressões e temperaturas. Ocasionando a síntese de amônia teve um papel fundamental no desenvolvimento da agricultura e da produção de alimentos. Grandes avanços tecnológicos continuam a contribuir para a melhoria da eficiência e sustentabilidade dos processos de síntese da amônia. Nesse caso histórico, 4 personagens tiveram destaque: Fritz Haber, Carl Bosch, Alvin Mittag e Robert Lee Rossignol. Fritz Haber nasceu na atual Wrocław, cidade localizada na Polônia, no dia 9 de dezembro de 1868, em uma família de origem judaica. Cresceu em um ambiente no qual seu pai era um próspero comerciante, porém decidiu estudar química, e com seus 18 anos, iniciou seus estudos. Assim, consegue seu doutorado em Química Orgânica em 1891. Depois, Haber passa a lecionar e a seguir a carreira acadêmica na Universidade de Jena. Em 1901, se casa com Clara Immelmann, sua conhecida de infância e a primeira mulher a se doutorar em Química na Universidade de Breslau. Já em 1906, se torna professor de Físico-Química e Eletroquímica. No ramo de pesquisas, Fritz Haber trabalhou em diversos campos, dentre eles a síntese da amônia, com a qual começou a se ocupar em 1904. Porém, um tempo depois, desiste dessa ocupação devido à obtenção de baixos rendimentos. Mas, em 1907, publica seus dados experimentais, obtidos com Lee Rossignol. Porém, outro cientista, Nernst, ridicularizou Haber, dizendo que seus resultados eram incorretos. Isso fez com que Haber se determinasse a voltar a estudar a síntese da amônia. No ano de 1914, Haber adentrou no conflito da Primeira Guerra Mundial e liderou o primeiro ataque com gás cloro. Nesse período, sua esposa pediu para Haber deixar de trabalhar com gases venenosos, porém não lhe dá ouvidos.
Então, curiosamente, Clara acaba se suicidando com a própria arma de Haber. Depois desse período, Haber e Nest foram acusados como prisioneiros de guerra, e por isso Haber teve que fugir para a Suíça, onde se naturalizou. E em 1918 lhe é concedido o Prêmio Nobel de Química. Porém, é realizada a cerimônia apenas em 1920, por causa dos conflitos. Com a ascensão dos nazistas em 1933, Haber não pôde ficar na Alemanha, e em 1934 falece na Suíça no dia 19 de janeiro. Karl Bosch nasceu no dia 27 de agosto de 1874, na Alemanha, onde seu pai era proprietário de uma empresa que vendia e fazia instalações de água e gás. E no ano de 1894 vai estudar na Universidade Técnica de Charlottenburg, em Berlim, engenharia mecânica e metalúrgica. Depois disso, passa a estudar química na cidade de Leipzig e consegue seu doutorado em química orgânica em 1898. Logo depois consegue ser contratado na base e trabalhou em vários projetos dessa empresa. Inclusive, seu prestígio foi importante para a empresa decidir pelo processo de síntese da amônia estudado por Haber. Então Bosch passou a gerenciar a implementação deste projeto. No ano de 1931, recebe o Prêmio Nobel de Química por suas contribuições à química industrial de altas pressões e falece no dia 22 de junho de 1941. Alvin Mittasch nasceu no dia 27 de dezembro de 1869 em Lobau, na Alemanha. Ele estudou Ciências e Humanidades na Universidade de Leipzig e depois se doutorou em Química em 1901. Desse modo, pôde começar seu trabalho como assistente de Bosch na BASF em 1904, e em 1909 começou a estudar os catalisadores para a síntese da amônia. Por causa disto, Mittasch recebeu várias homenagens. Uma delas foi a criação da medalha Alvin Mittasch, para a premiação de trabalhos em catálise. Ele falece no dia 4 de junho de 1953. Quanto a Robert Lee Rossignol, ele nasceu em 1884 na Inglaterra, se graduou no University College em 1905 e logo depois foi para a Alemanha para trabalhar com Fritz Haber. Muito se destacou por suas habilidades mecânicas, o que foi essencial no caso da síntese da amônia. Na Primeira Guerra Mundial ficou prisioneiro, mas é liberto alguns meses depois. E depois trabalhou no desenvolvimento de válvulas eletrônicas de alta potência. E falece no ano de 1976. Agora eu vou falar sobre a produção de amônia por meio do processo de Haber-Bosch. Começando por Haber, ele foi responsável por estudos termodinâmicos e cinéticos do processo, bem como outros cientistas, mas ele foi mais bem sucedido do que outros, por exemplo, Nernst. Ele estudou variações entre altas pressões e temperatura, e ele também fez um processo cíclico de reciclagem dos gases não aproveitados durante a reação. Essa parte é importante porque os gases que não eram aproveitados por uma questão termodinâmica, o equilíbrio era muito favorável à esquerda da reação, então, por conta da estabilidade do próprio nitrogênio. Então, quando você recicla esses gases, você consegue ter um rendimento bem maior do que outros processos estudados por outros cientistas. O Bosch, por sua vez, ele ficou responsável por processos mais envolvendo a engenharia do maquinário que estava operando na produção de amônia. Então, ele ficou responsável por otimizar esse processo, trabalhando para a BASF. Ele percebeu que tinham certos problemas, por exemplo, o hidrogênio, ele reagia com o carbono da liga metálica, formando metano, e isso danificava muito o material. Então ele pensou em um tubo concêntrico com revestimento primário feito de ferro doce, este por sua vez menos resistente, só que ele não tinha presença de carbono, então ele era imune de certa forma ao hidrogênio. Enquanto o revestimento secundário deste tubo, ele possuía porosidade, para que os gases que efundissem o gás hidrogênio pudessem escapar e não reagir com o carbono dessa segunda liga, que oferecia maior resistência ao material. Agora, nesta imagem, é possível observar o processo de Haber-Bosch como um todo, sendo que do meio para a esquerda é apenas a obtenção dos gases essenciais, como nitrogênio e hidrogênio. Então, a partir da metade para a direita, é de fato o processo que nos interessa. Então, esses gases eles passam por um reator, a qual ele é bombeado, esses gases resfriados em outro compartimento, então você tem como produto a própria amônia, que nos interessa, e os gases que não reagiram. Então, lembra daquele processo cíclico que o Haber ele propôs? Então, ele passa pelo arrefecimento, que é outro compartimento, o amoníaco líquido é coletado, então os gases que não reagiram eles são bombeados novamente para o reator para que o processo continue de forma cíclica. O que o caso da síntese da amônia pode beneficiar em nosso trabalho com os alunos do ensino médio? Como podemos trabalhar essas questões no ensino médio? Muitas vezes, o aluno do ensino médio pode se sentir intimidado com a química, pode achar a química difícil, de complexa assimilação, só que uma vez que a gente auxilie trazendo os temas da química, como equilíbrio químico, como o princípio Le Chatelier, como o uso de catalisadores, para um campo menos abstrato
e com exemplos mais práticos, eles podem se sentir mais envolvidos com o assunto. Como, por exemplo, o caso da síntese da amônia, o catalisador à base de ferro é misturado com óxido de potássio ou alumínio. Catalisador de alumínio é uma combinação de óxido de alumínio, cálcio e magnésio. Eles ajudam quando aumentam a superfície de contato, favorecem um ambiente onde moléculas de hidrogênio e nitrogênio podem se unir, quebram ligações químicas, ajudam a formar novas ligações, fazendo com que aumente a velocidade da reação e que a mesma ocorra numa temperatura e pressão mais baixa. Alguns alunos demonstram dificuldade em matérias relacionadas à ciência da natureza, muitas vezes porque não tiveram um histórico educacional onde elas foram adequadamente trabalhadas. Com esse histórico de caso, podemos nos aproximar de outras disciplinas como História, Geografia, Filosofia e Sociologia e trabalhar as descobertas científicas, o trabalho dos cientistas, a dificuldade, a luta pelo reconhecimento, a luta por prestígio. Dessa maneira, conseguimos humanizar mais as questões da química. O novo ensino médio tem no currículo um itinerário formativo, o conhecimento e sua aplicabilidade, sobre a história da ciência. O professor de química pode trabalhar em conjunto com seus colegas para aproximar essas matérias, fazendo com que a escola transmita uma mensagem mais única, compreensiva e menos confusa para seus alunos.